Opa, olha nós aqui novamente. Esse é o quinto episódio, né, cara? Quinto episódio. Quinto episódio da quinta Da temporada. quinta temporada, gente, do nosso segundo semestre do ano 2025. Tivemos uma bateria. Você que já não viu os últimos episódios, segue o canal, compartilha em todos os grupos do WhatsApp, movimenta o algoritmo do YouTube, gente, que ficou um tempinho aí congelado, e a gente precisa movimentar esse algoritmo. Então, compartilha, segue o canal, joga comentários, que tanto eu como o Dr. Rashid estaremos sim respondendo os comentários de vocês, tá bom? O Expertise Cast, ele tem uma finalidade, vamos dizer assim, uma narrativa ímpar de construção muito positiva. A gente acaba falando de direito condominial, acaba falando também de situações empresariais, também de gestão, sindicatura, condomínio e emoções, que é uma das coisas que está movimentando muito as pessoas terem compreensão sobre vocês mesmos, dentro do nicho que vocês estão, independente de ser condomínio ou em outra área que você esteja. Contanto que toque em você, gere insights. Esse é o grande peso desse programa Expertise Cast, que foi criado em 2022 aqui em Alphaville. E nós estamos trilhando aí junto com vocês. Essa é a pancada. Doutor Rashid, fala com esse povo aí, o que é que vamos ter hoje? Girdel, você vê, geralmente o advogado, ele, por costume, ele vem fantasiado, terno e gravata, tudo. Você trouxe um convidado que eu falei, deixa eu vir mais tranquilo, assim, mais leve, porque o conteúdo é forte. O conteúdo é forte. Aliás, é a forte. pessoa tem muito conteúdo, né? Tem uma história longa, ele tem uma Muita história. história. E ele tem, inclusive, ele consegue construir insights só em você falar. Então, Ele é incrível. imagina, então eu falei, deixa eu vir mais leve, uma roupa mais leve para fluir mais o pensamento aqui. Exatamente. A gente vai conseguir encaixar muitas coisas. Ele acaba trazendo ideias, a gente acaba movendo. Eu tenho uma sensação que ele vai acabar guiando a gente no podcast, viu? Ele é cheio de insights. Vamos nessa? Apresente o nosso convidado, por favor. Não, dá as honras. Gente, vou apresentar para vocês Horácio Kuradome. Seja bem-vindo, Horácio. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, estamos aqui. E é a primeira vez que eu estou nesse Expertise Cast. Então, é um prazer estar aqui com você, Girdel, com o Rashid. E vamos aí, né? Tentar passar para o público aí que nos assiste o melhor aí. Mantendo um pouquinho os segredos, né? Tem segredos, gente, tem segredos. Mas vamos passar bastante dica. Eu acho que é importante ter Sim. conteúdo num podcast. Sim. Então, gratidão mesmo. E estamos aí. Esse é um dos motivos do nosso podcast, gente, justamente trazer um conteúdo, mas não um conteúdo, sabe, que fica meio que repetitivo. Um já fez um podcast, já falou sobre isso, outro já falou sobre isso. Aqui a gente vai acabar girando através de perguntas incisivas, mas que levem a uma reflexão, que chega até você também, essas reflexões, para que você gere insight. A intenção não é só você assistir e ficar assim, pensando sobre isso, como foi bom, não. Mas gere transformação a você através da vida, da jornada de todos nós aqui, inclusive do nosso convidado Horácio Kuradome. Então, aproveite, né, esteja junto com a gente, joga comentário, segue também o nosso Instagram, tem o Instagram do Horácio Kuradome, tem o Empresários, né? Empresários Brasil Oficial. Empresários Brasil Oficial no Instagram, segue lá, o Girdel também, o Girdel Síndico Coach, e o Dr. Rashid também está lá, Eduardo Rashid no Instagram, que a gente está lá também e estamos junto, grudado com vocês. Horácio, para começar, né, a gente sempre começa contando a história, né? Mas eu quero fazer o inverso. Não quero ir pegando a tua história, porque eu vou fazer isso num desenrolar para que todos nós possamos pegar teus insights e, de repente, te mudar nossas vidas. Fala um pouquinho como é que está o Horácio hoje, como é que ele vê hoje o mercado, como é que ele vê hoje o Brasil e como é que você vê hoje o teu trabalho desenvolvendo a vida de outras pessoas. Olha, estamos num momento difícil, né? Sim. Porém, eu sempre falo que se você tem um diferencial, se você tem um objetivo, um foco, você sobressai do mercado. E isso vale para o síndico, vale para o fornecedor, não interessa qual seja a área. Ele tem que descobrir aonde ele é diferente. Então, o que acontece? Eu odeio copiar pessoas. O negócio é sempre parar, pensar, analisar o que eu, Horácio, consigo fazer que os meus concorrentes não fazem. Uau! Essa é a estratégia principal, tá? E o síndico, o fornecedor, o empresário, o industriário é a mesma coisa. Ele tem que ficar lá. O que dá para ser feito? Porque se você não consegue sobressair, vai acontecer o quê? A guerra dos centavos.
aquele que tiver o menor preço é o que vai vender. Caramba. Só que aí começa, né, a briga por descontos, porque você não tem um diferencial, tá? Então, a primeira dica é essa, né? Procure e busque seu diferencial. Mas, Horácio, eu não consigo, eu trabalho com seguro, por exemplo. Todo mundo tem o mesmo preço, tabela. E o seu atendimento? Por que não fazer um atendimento 24 horas? Para que ter 4 funcionários no horário de trabalho normal, das 8 às 18, por exemplo? Faça, então, diferente. 8 às 18, 18 às 24, 24 às 6. Então você consegue dar um atendimento e um suporte diferenciado. Então todo mundo consegue um diferencial. Basta parar, refletir e pensar. O que pode ser feito que ninguém faz? Porque se você não descobre isso, Girdel, o que acontece? Você vem comendo poeira. E eu penso no seguinte, se eu saio na frente, estou com o meu carro, saí na frente, numa estrada de terra, o que acontece? Eu vejo o horizonte limpo. E quem vem copiando, vem comendo poeira. Caraca. Então, para que isso? Né? Saia sempre na frente. Poxa, mas eu não sei o que fazer. Aí você precisa dos mentores, precisa realmente de alguém para te ajudar. Mas é só você começar a mudar a sua rotina, a sua vida, você já vai conseguir fazer isso. Né? Então, eu sempre falo, como que é a sua vida? Você acorda, né? Faz o que você tem que fazer, vai para o trabalho, do trabalho para casa, casa para o trabalho para casa, comendo sempre no mesmo restaurante, comprando sempre na mesma padaria, frequentando sempre os mesmos lugares. Então, você fica, né, limitado. Caraca. Agora, vai comer num lugar diferente, vai buscar experiências novas. Tem muita gente que fala assim, poxa, Horácio, eu odeio pimentão. Por que você odeia? Não sei. Você já comeu? Não. Ele nem a experiência teve, né? Então é isso, a gente precisa ter experiências. Eu era um cara chato. Meu negócio era só rodízio, só carne. Mas um dia a minha vida mudou. Por quê? Na minha empresa, sempre tive um auditório, um lugar de Uau. treinamento. Então, os meus funcionários eram treinados direto. E um belo dia, eu lembro que uma igreja pediu o espaço emprestado para fazer uma reunião de homens. Aí essa reunião de homens se transformou numa reunião de empresários. Caraca. Aí eu cheguei, poxa, que bacana, né? Um momento pós horário comercial, usando para a gente aprimorar os conhecimentos. E nesse dia, a palavra era o seguinte: não faça acepção de pessoas. Né? Se a pessoa está bem vestida ou não, você não sabe o que ela tem por dentro, os valores. E aí eu peguei esse insight. No outro dia de manhã tinha um treinamento com a equipe de vendas. Eu cheguei pro pessoal, gente, a partir de agora não quero mais a acepção de clientes. Porque sempre que entrava alguém bem vestido, todo mundo queria atendê-lo. Só que eu tinha um cliente lá, que era o dono de uma fábrica de massa, que ele ia de chinelo, bermuda e camiseta. Só que se ele tivesse com a camiseta vermelha, ele estava com o carro vermelho. Se ele tivesse com a camiseta verde, ele estava com o carro verde. Ele combinava a cor da camisa com a cor do carro. E ele era muito bem de vida. E aí eu comecei a falar sobre isso, e aí acabamos com a acepção de clientes. Tá? E nesse mesmo dia, depois dessa palavra aí que foi passada para os vendedores, eu fui para a mesma churrascaria com os gerentes, né? E aí, naquela fila, eu comecei a olhar e falei assim, poxa, eu nunca peguei nada no buffet. Aí quando eu cheguei próximo do buffet, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo acepção de comida. E eu era chato. E nesse dia eu peguei um pouquinho de cada coisa que estava no buffet. O meu gerente que estava atrás falou assim, Horácio, você está bem? Porque eu era o cara que falava assim, eu só como carne. Então, o boi e a vaca come a verdura, né? E eu já como ela processada. Então era sempre esse tipo de brincadeira.
E eu sempre almoçava, jantava com gerente de banco, gerente da Microsoft, da Epson, né? Porque eu fui um grande distribuidor na região. Você percebeu essa cultura entre eles também, né? Eles agem Exatamente. assim. Agem assim, tá? Então, na verdade, as pessoas que acabam agindo diferente são pessoas que querem, em sua maioria, né? Vou botar assim, que até em questão da escassez, mostrar o que não aparenta, que aparenta ter algo, mas não tem. É mais ou menos isso? Pode até ser. Porque Bill Gates também, o Bill Gates, você já viu ele passeando no shopping, ele anda de bermuda simples, uma camiseta e um chinelo. Bill Gates. Elon Musk, o cara que tem quase um trilhão, anda, se veste com uma camisa normal, né? Nem usa tanto paletó assim e calça jeans normal, o Elon Musk. Não é? Será que isso quer dizer que para a gente poder valorizar o outro, temos que estar de uma maneira mais simples, Rashid? Eu acho que é amadurecimento. Olha, Amadurecimento, porque a pessoa que ela é convicta de si, que ela tem a autoconfiança dela, ela não fica tão lógico, quando você vai se vestir bem, você às vezes acaba adquirindo uma autoconfiança maior, se sente mais bonito, empoderado, mas quando uma pessoa ela chega num estágio de vida, um amadurecimento mental, ela tem uma saúde mental verdade. elevada, ela vai procurando o quê? É simplificar as coisas da vida dela. E a simplificação vem, como essas pessoas que você citou têm, por exemplo, um foco muito grande em tecnologia, eles não ficam gastando a energia deles pensando, às vezes, no que eles vão vestir, eles estão pensando no que eles vão produzir ali, no que eles são especialistas. Mas vem muito do amadurecimento, da autoconfiança. E separar essas coisas. O Horácio, então, quando você leva o teu projeto, o Horácio, gente, ele é o criador aqui no país, trouxe um movimento, principalmente para a área condominial, mas ele já vem trabalhando na América Latina, na verdade, né, que é a rodada de negócios. Com essa visão, você chegou na rodada de negócios, claro, teve um envolvimento com vários empresários de vários segmentos, vários lugares do mundo. Né? Então, com esse pensamento, você chegou a construir esse projeto? Então, a rodada começou realmente de uma necessidade que eu tive. Uau! Tá? Uau! Porque chegou um momento na minha vida que eu cansei de tudo. Eu tinha indústria, eu tinha restaurante em Tá shopping. de brincadeira? Eu Você tive tinha de tudo. indústria? Eu tive 10 empresas. Gente, isso é ao novidade. mesmo É o que tá tempo. na área condominial. O Horácio tinha uma indústria, gente. Nem eu sabia. Conheço ele há anos. Isso é interessante. Vamos lá, vamos lá. Então, eu sempre fui um empreendedor. Né? Desde os Caraca. 16 anos de idade, eu tive que ser emancipado para começar a formar o meu pequeno império, vamos dizer Caramba. assim. Tá? Só que sempre Isso na inovando. cidade onde você nasceu, Mogi, Mogi das Cruzes. Cruzes, Tudo começou lá. tudo começou ali, né? E eu fui ganhando uma audiência grande e eu cheguei a ser distribuidor na região toda, no Alto Tietê inteiro. Tá? Isso E aos eu 16 treinava anos. aos 16 anos de idade. Você já conseguiu, foi montando um conglomerado já de Aos network. 14 anos eu dava aula já de tecnologia, então um negócio assim de maluco, sempre autodidata, né? Mas sempre com aquele pensamento diferente dos outros. Se não tem, precisa ter. Né? Se não tem, precisa ter, lógico. gente. Essa foi boa, hein? Sim, essa é mais uma frase para estar ali no card dele. Ele botou ali a frase: não há problema que não possua solução. A frase é aquela dele. Tem mais uma. Então, essa frase aqui eu coloquei na minha primeira placa da empresa, a fachada. Sim. Né? Não há problema que não possua soluções. E é uma realidade. Né? Qualquer problema que você tiver, tem soluções. Vale aí você buscar a solução melhor. Né? Então eu sempre fui aquele cara do contra. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu não quero seguir a boiada. Tá? É aquele negócio, quem sai na frente faz poeira. Uau. E quem vem atrás vem comendo a poeira. Então é isso. Então enquanto as pessoas acham que o meu negócio principal é aquele, eu já estou com 2, 3. Estão poucos enganados. E Horácio, até te perguntar, o que essa inquietude que pode dizer que você sempre teve desde novo, da onde que vem essa inquietude ou a inspiração em alguém ou alguma coisa, uma situação que te levou a sair dessa zona de conforto? Uma boa pergunta, viu? Essa foi boa mesmo. Eu
Eu sempre tive, assim, uma família unida, porém sem condições financeiras. Então, tudo que eu queria, eu tinha que buscar recurso. Então, aos 7 Você não anos, esperava 8 pelo anos, pai e pela mãe para ter não. alguma coisa. No aniversário a gente ganhava o quê? Um ovo de Páscoa, né? Aproveitando a Páscoa, próximo do aniversário. Não tinha brinquedos, não tinha nada que os meus colegas de escola tinham. Sim. Então eu tive que correr desde cedo atrás dos meus próprios sonhos. Então eu peguei uma série de coisas aí que aos 8 anos de idade eu ficava instalando som, sirenes em carros de tio, de amigos, tal, para ganhar aquele trocadinho. Então sempre foi assim, tá? Levei muito choque, explodi muita coisa. Quem não erra não acerta, né? E Tem que errar para acertar. E o que você falou aí agora é o que eu sigo na minha vida. Caraca. Então, se aparece uma IA diferente hoje, eu tô lá investindo e comprando e experimentando, usando. Para entender como isso está funcionando. Exatamente. Saiu uma camisa diferente, de uma malha diferente, eu tô lá comprando para sentir isso. Então, tudo que eu tenho e faço, indico, converso, né, tem uma base sólida, porque eu usei, eu experimentei. Então, isso que é o bacana, uma experiência prática. Gente, uma coisa que eu vou entrar numa linha da inteligência emocional. O Horácio também, ele é um especialista na área de comportamento, né? E o que ele fala aqui é justamente o que eu proponho para levar para muita gente pelo Brasil, que eu venho fazendo esse trabalho, né? Para que as pessoas entendam que a mudança de mentalidade é importante, para poder avançar. A mudança de mentalidade é importante. E o que o Horácio traz é isso. Não é porque eu conquistei um espaço que eu paraliso a minha mentalidade. Eu tenho que continuar tendo a mudança. Você vendo isso, com essa importância da vida dele, como você enxerga isso, Rachid? Isso hoje, dentro da área condominial, existe essas mudanças de mentalidade constante ou ela está engessada? A evolução ela vem vindo. Falar que não está acontecendo hoje com a tecnologia, com a inteligência artificial, com tantas opções que a gente tem mesmo hoje pelo YouTube, de acompanhar o mercado condominial, professores, palestrantes, síndicos, síndicas, uma vasta experiência. Eu falo que mais acho que o diferencial mesmo vai ser essa inquietude que o Horácio nos trouxe, porque hoje, se a gente for pensar bem, quando o Horácio falou com 14, 16 anos, começou a empreender, ele tinha, vamos supor, no máximo a biblioteca pública da cidade. É impressionante, gente, empreender com 14, 16 anos. E hoje a gente tem o YouTube ali, tem um planeta Terra ali para você poder explorar. Então, falta de ferramentas não tem. Na época ele não tinha essas informações, ele já conseguia fluir. Agora o YouTube e o Wikipédia tá dando isso de graça para ele. Imagine, tá vendo, pessoal? Vocês têm que ter sede de conhecimento, sede. Eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Tá vendo? Uma pessoa que não tinha nem computador na época, não tinha nem Zap, não tinha nada, ele conseguiu construir, né, a sua primeira indústria, desenvolver todo o seu network e ainda não parou e continua desenvolvendo mais e mais e mais. Isso é o que eu chamo de continuação de uma mudança de mentalidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção no que o Horácio falou, que é pura verdade, dentro da minha visão, é o se permitir. Uau. O se permitir. Uau. Porque a gente fica tão chancelado, às vezes tão lacrado, tão dentro da caixa, que a gente não consegue, nem o mito da caverna, né? Não consegue sair da caverna e ver que tem um outro mundo lá fora. Então, acho que a inquietude com se permitir, pelo que o Horácio vem nos dizendo aí, é o segredo para a nossa evolução aí, como ser humano e como profissional. Então, Horácio, não é só... Eu vou falar do nosso nicho, porque nós estamos no nicho de condomínio. É claro que muita gente pelo mundo acaba tendo esse engessamento. Uma das coisas que as pessoas, né, muitas vezes quando teve a pandemia, ou quando existe alguma guerra ou alguma depressão financeira, as pessoas se mobilizam, acaba acreditando que não vai conseguir nada porque o país parou, a guerra destruiu tudo, não tem como avançar. E nós sabemos que as principais indústrias que nós temos, principalmente a Toyota, a Honda, nasceram nas guerras. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, inclusive redes de chocolataria famosa, né? e outros itens a tal.
Por que algumas pessoas, na tua visão, tá? Na tua visão, somente indo para o nicho de condomínio, por que as pessoas, mesmo com ter essas informações, mesmo tendo esses exemplos empreendedores, como o teu exemplo também, que é fantástico, né? Por que ela não consegue enxergar que ela também pode muito mais? Gerdel, aí você pegou fundo demais. Esse negócio é bem profundo. Eu conheço síndicos que não tem nenhum condomínio, mas tem 10 cursos. Poxa, por que ele tem 10 cursos de sindicatura profissional e não tem nenhum condomínio? É uma boa pergunta. Tá? Então, o que acontece não é só o conhecimento. O conhecimento é uma parte de um negócio. Agora, e a atitude dele? Né? A perseverança, a coragem. Ele tem medo ainda de ir numa assembleia de eleição de síndico, porque ele não se sente preparado. Isso, eu estou memorizando um síndico aqui e falando o que acontece com ele. E numa conversa com ele, eu detectei o seguinte, que no passado, a mãe dele falava o quê? Filho, não tente nada enquanto você não tiver o conhecimento. Enquanto você não souber tudo, não vai dar certo. Então, até hoje, ele não se sente preparado. E ele está indo para o 11º curso de sindicatura. Então, tem muitas coisas que vêm de valores do passado. Tá? Se você parar para pensar, você consegue lembrar de alguma música infantil que fala de coisas boas? Pô, Se você refletir, o que a gente aprendeu a cantar de criança? Ah, tirei o pau no gato, boi, 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 boi da cara. só violência, né? Só coisa Só ruim. violência, Rashid, Cai, só violência. cai, balão, cai, cai, balão. Só violência. Só registramos violência. E tudo isso vai formando a pessoa. Aí começa, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Caraca. Olha só. Gente, perceba isso, gente, que isso é neurociência, gente. Exatamente. E aí a pessoa fica travada. O network hoje é fundamental. Se você não tiver um networking, você vai oferecer algum serviço, proposta para quem? Você vai conseguir ir para uma assembleia convidado de quem? Se você não tem network. E tem pessoas que até hoje vivem isoladas. Eu falo, né? Eu escrevi um e-book também, que eu falo de um cara que é muito inteligente, porém ele vive numa ilha no meio do mar. Ou seja, ninguém conhece a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que ele tem. Ele tem que fazer o quê? Vencer essa barreira, ir para o continente, lançar um holofote nele e começar a falar para o mundo o que ele faz. Quem é visto é lembrado. Então, tem muita gente com esse perfil. É muito inteligente, é muito culto, mas não tem coragem de dar o primeiro passo por causa de um trauma da infância, por exemplo. Ou seja, essas pessoas, primeiramente, elas precisam investir em autoconhecimento. Exatamente. Essa é a verdade. Ela tem que entender por que ela... E não precisava chegar no 10º curso. Se ela fez o 1º, o 2º, o 3º, por que eu não vou? Vamos tirar a rodinha da bicicleta, Exato. né? Tirar a rodinha Você da tem bicicleta. que investigar. E você começa a investigar, você começa a sentir a dor, né? Só que é bom sempre ter alguém orientando, falando, porque aí ele te ajuda a chegar nesse ponto. E olhando muito o que você falou, Horácio, esse assunto, se a gente for ficar investigando, a gente quando criança, geralmente uma criança, quando ele começa a aprender a falar, ele começa a destramelar. E aí a mãe e o pai falam, fica quieto, fica em silêncio. Caramba. Aí já começa assim. Olha quanto gatilho nós temos de freios dentro do cérebro, né? Aí quando você vai para a sala de aula, a professora chega e fala, vou explicar, as perguntas ficam para o final. Aí fica a pessoa com a mão levantada lá e não fala. E ali ela já começa na própria escola sendo tolhida a não falar. Exatamente. Então tem muitas histórias, né, que remetem a isso. Tem pessoas que realmente
Horácio, Fácil, porque já era assim, né? E o síndico tem muito disso. Horácio, então, pegando esse gancho teu aí, claro, não sei se foi, mas está transparecendo isso. Então, teus pais sempre empurrou você para andar para frente, subir sem essas travas. A realidade é o seguinte, eu tive liberdade. Uau! Caraca. Eu fui o filho mais velho, com 9 anos, eu sumi o final de semana, não tinha Que é celular, isso, não tinha velho? nada. 9 anos se sumir no fim de semana. Sumia, ia na casa dos primos, ficava Olha. por lá, nem avisava meus pais. Só que meu pai sempre, não, deixa que ele sabe se virar. E eu aparecia de volta na segunda. Então eu tive sempre essa liberdade. Então eu poderia ser qualquer coisa hoje. Só que eu usei toda essa liberdade para o bem. Entendeu? Então, para buscar conhecimento, informação. Então, é isso daí. E é verdade que você diz, Horácio, porque como eu dou bastante mentoria, sempre chega um síndico, uma síndica, né, alguém da área condominial, eles vêm com foco geralmente no dinheiro. Não, eu quero ganhar mais contratos, eu quero ganhar mais isso, eu quero ganhar isso. E realmente a maioria deles são bem capacitados, não é? E quando chega com foco do dinheiro, eu falei assim, mas por que você não consegue deslanchar? Não, porque o mercado é difícil. Mas por que você acha que o mercado é difícil? Ah, porque o pessoal não dá, porque tem gente copiando, tem gente fazendo isso, tem gente me dando. Tudo bem, os problemas estão lá fora, agora vamos para dentro. Aí quando vai com o tempo descobrir, o problema é justamente o que você fala. Ele tem travas que ele não consegue avançar. O doutor Rashid, não sei se vocês lembram, gente, quem está aqui junto com a gente seguindo há muito tempo, o doutor Rashid teve essa preocupação. Ele criou um curso, não é? Que ele colocou, né, Rashid, botou inteligência emocional. Eu falei, esse meu treinamento só vai funcionar se tiver esse dispositivo, né? Assim, sempre tive a oportunidade da gente de poder também ser mentorado por ti, tudo. Então, assim, a gente vai, mas o autoconhecimento sempre foi uma coisa que eu sempre busquei. Então, apesar de ser uma pessoa tímida, sempre fui um pouco intrínseco assim com as coisas, mas eu falo, isso daí vai me frear, eu não vou conseguir evoluir. E aí eu tive a sorte de ir para a sala de aula, e a sala de aula me tirou o frio da barriga, vamos dizer assim. Mas o autoconhecimento ele é muito importante para que você busque as ferramentas. E dentro da era que nós estamos hoje, com a tecnologia tudo, eu falo que o petróleo do século XXI é a comunicação. Que eu falo que é onde o indivíduo ele vai conseguir se diferenciar. Eu não sei, até o Horácio falou uma das perguntas que eu queria fazer, o que ele fez quando ele falou de ser diferente, o que você buscou ser mais diferente para conseguir se destacar, para chegar na frente dos outros, ou o que você sempre, como que você desenvolveu esse teu feeling, essa percepção de o que você fazia de diferente, como que pensava, como que... Vamos lá, Dr. Rashid. O primeiro ponto, produto, serviço, tudo é copiável. Agora, uma coisa que ninguém consegue copiar é a sua essência, o seu ser, os seus valores. Isso, para copiar, eu falo que é impossível. Ninguém consegue ser um Girdel, ninguém consegue ser um Rashid, ninguém consegue ser um Horácio. Você pode ser melhor que nós ou pior. Só que para você chegar próximo a nós, você tem que fazer muito mais que nós fizemos já até hoje, tá? Uma vez um gerente meu chegou e falou assim, Horácio, você dá palestra, você sempre está com os grandão, né, com os empresários, como que faz para mim chegar um dia a ser o Horácio? Eu falei, você quer saber mesmo, quer conhecer os segredos? Ele falou, quero. Pego o carro e fomos até em casa. Chegou lá, eu mostrei minha biblioteca de livros. Primeiro passo, comece a ler. Mostrei a biblioteca de vídeos, assista os filmes. Só que aí eu peguei uma pasta que eu tenho até hoje guardada com um resumo de tudo. Eu ia assistir palestra, eu tinha uma agenda que eu marcava todos os erros do palestrante. Então, eu tinha um compilado, eu tinha uma mina de ouro lá, e eu falei, bom, é isso daqui que você tem que fazer.
Só que eu já faço isso há anos. Quando você fala os erros do palestrante, o que seria exatamente? Todos os tipos de erro. A comunicação? Comunicação, o jeito de sentar, de andar, sabe, aquele... Tem palestrante que você tá lá assistindo, você fica com, né, torcicolo, porque ele anda de um lado pro outro. Tem palestrante que parece que é uma gangorra, ele vai para frente, vai para trás, você fica, ih, vai cair, vai cair. Tem palestrante que senta na mesa, fica balançando as pernas, cruzando as pernas, mostrando não sei o quê, ou seja, sinais também, ele faz gestos que Sim. as pessoas entendem outras coisas, então assim vai. Tem palestrante que tem medo e fica com uma caneta lá e tique, né? Você fica aí, vai pular essa molinha. Então eu vou ficar anotando todas as falhas e erros. Chega um momento que amigos que iam palestrar, Horácio, vai assistir minha palestra. Eu preciso de você, porque você anota tudo, né? Depois me dá um feedback. E eu sempre dei o feedback verdadeiro. Eu sempre falo para todo mundo. Você quer que eu fale a verdade ou o que você quer ouvir? Então, na família toda também, isso se tornou natural. Alguém tinha uma ideia, vinha contar para mim. Até em questão de comida, né? Eu tinha cunhadas, tal, que faziam bolos, tal, e mandavam um pedaço para mim provar e falar se estava bom ou não, porque eu falava a verdade, os outros, né? Então é isso. Agora, onde você consegue se diferenciar e se destacar de todos é na sua essência, na sua verdade. Tá? Muita gente não entende isso. Aquele papo de os problemas que você tem em casa ficam em casa. De dentro, né? De fora para dentro aqui da empresa você não pode trazer. Isso foi uma Mentira. merda, né? Isso foi uma merda. Né? Isso por durante muitos anos acabou com a humanidade, né? Não existe. Tá? Você tem que resolver os problemas lá para estar bem aqui. Se você não estiver bem em todos os lugares, você está ferrado. Se você é uma pessoa que tem raiva de um irmão, uma briga com uma mãe, tudo isso vai afetar a sua essência. E uma vez foi um barato que eu estava no treinamento de vendas, e aí chegou um gerente lá do Rio de Janeiro, de uma empresa de telecomunicação. Horácio, eu já fiz tantos treinamentos de vendas, que eu vou ser sincero, eu não sei por que mandaram aqui, porque é mais um. Eu falei, senta aí, depois você me fala se vai ser mais um. Quando eu cheguei, eu comecei assim. Primeira técnica para você vender mais. Aprenda a perdoar. Ninguém entendeu nada. Aí eu falei o quê? Você percebeu que muitas vezes você está com uma outra pessoa que você nunca viu, mais gorda, mais magra, na sua vida. Uma pessoa estranha. Um futuro prospect ou cliente. E você se dá bem com ele. Parece que você se conhece há anos. Agora você já reparou também que você está com uma pessoa que ele tem o produto que você quer, a condição que você quer, dá todos os descontos que você quer e você não compra com ele? Porque algo está fazendo com que você não feche, você não sentiu firmeza, você acha que ele vai te enganar. E muitas vezes isso acontece. Então, resumindo, quando você perdoa, o seu corpo fica leve, isso. Você vai estar bem. E tem pessoas que sentem isso. E quando uma pessoa está com uma outra e ele sente que a outra tem muito mal, ela sente isso, é coisa de áurea, de, né? Um monte de coisa que você... Tudo que você falar, ela não vai absorver nada. Tá? Então, a primeira regra, eu comecei assim, ele falou, nossa, isso tocou fundo. Então, aprenda a perdoar. Tá? Então, e é um negócio assim tão difícil que é tão fácil, né? É só ligar. A história japonesa já passa isso, né, Horácio? Exatamente. Com aquela questão da cidade de Hiroshima, né? Que teve a bomba nuclear. Eles não pensaram, não ficaram preocupados em novas vinganças contra os Estados Unidos. Eles se preocuparam em reconstruir novamente a cidade e a sociedade. Se tornaram, né, um povo próspero, não para de prosperar, e com a maior tecnologia do mundo, né? Exatamente. Que é o perdão, né? Não dá para ficar pensando no passado que aconteceu. E mesmo assim, Girdel, teve um dos vendedores que estava no treinamento e falou assim,
Eu não entendi nada até agora. Tem como você me explicar melhor? Porque perdoar, vender, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei assim, então vamos lá. Você está no seu apartamento. Um dia você pede um yakisoba lá, né, num fast food, sei lá o quê, come metade e joga metade na pia. No outro dia você pede uma feijoada, come um pouquinho e joga o resto na pia. Vai acumulando tudo na pia. Depois de uma semana, como que vai estar a sua cozinha? E a sua sala? E quando você abrir a porta do apartamento, o que você vai sentir? É isso que acontece com os problemas que você tem. Muitas vezes você está com um problema que você emprestou um dinheiro para alguém e esse alguém fica postando lá no Instagram viagens e tal, e você ficou com a dor. E isso causa até doença, né? Sim. Então você fica, pô, filha da mãe, tá me devendo e tá gastando, tá viajando e não me paga. Ele tá lá sorrindo, divertindo, e você que, né, emprestou o dinheiro, você tá se afundando. Então a melhor coisa é perdoar. Se você tem dinheiro, não empreste. Porque toda vez que você empresta, dá problema. Então, se você tem dinheiro e quer ajudar, dê esse dinheiro. Dê o não dinheiro. fique esperando de volta. Tá? Porque você dando, a chance dele voltar é muito melhor e rápido do que você E emprestar. muita gente já perdeu várias amizades por isso. inclusive. Exatamente. Já passou por isso, Rashid? Ah, a gente é ser humano, né? Todos Passa. nós, né? É porque assim, Ah, é que a gente sempre espera do outro aquilo que a gente gostaria ou que nós fizéssemos. Então a gente sempre, espera do outro. se você pega uma coisa emprestada, a tendência é você devolver. Então assim, quando às vezes você cria uma expectativa, às vezes muitas das vezes já sabendo que vai vir a frustração, mas só que aquilo ali você vai se remoendo, vai E vai você criando fica com a dor. fica com a dor. Né? E isso aconteceu muito nos condomínios, até na época de pandemia. Tinha pessoas que ligavam para o síndico, síndico, posso levar uns pesos lá para fazer, né, uma ginástica, alguma coisa lá no apartamento? Gente, não pode, né? Porque se libera para um, libera para outro, aí cadê a academia? E eles vão devolver? Você perde o controle, é muito ruim. Tá? Horácio, eu quero pegar uma outra fisgada, daqui a pouco a gente está terminando, acho que faltam uns 20 minutos. Entender esse principal produto teu, não é? Que ele movimenta bastante empresas, negócios, pessoas, em vários nichos, claro. E na área condominial foi uma necessidade muito importante, porque eu vejo o teu trabalho, né, ele construir relações de negócio, mas não é só negócio que acontece ali. Quando foi que você percebeu isso, né, na tua visão, essa necessidade de estar trazendo isso, e como é que nasceu essa ideia? Então, hoje, o que o Horácio faz? Todos os sábados, o Horácio proporciona curso de sindicatura profissional. Totalmente gratuito. O pessoal até brinca, né? O que você quer com isso? Porque você podia estar em qualquer outro lugar. E todo sábado de manhã está eu lá recebendo especialistas, né? E treinando todos os síndicos. Só que eu vi que esse mercado condominial, ele é muito amador. Mas amador mesmo. Por quê? Um síndico é um cargo eleito. E muitas vezes uma senhora que nunca trabalhou, nunca fez nenhum curso, não é formada, ela se torna síndica da noite para o dia. Porque não tinha ninguém que quisesse ocupar o cargo. E como ela está disponível lá no condomínio, aposentada, virou síndica. Então é muito amadorismo. Né? Então eu acho que toda pessoa que é síndico, ele teria que passar por um curso de sindicatura para absorver conhecimento. Porque sem conhecimento você não vai fazer uma boa gestão. Não tem como. Tá? Só Qualquer que aí área não da fica. vida, né? E não fica só aí, viu, Rashid? Porque tem muito profissional, muitos especialistas que dizem especialistas que não são também, são amadores. Né? Então, por que dá aquela diferença? Né? Vai fazer uma restauração de fachada. Por que um cobra 200 mil, outro 500 e outro 1 milhão? Percebe? A discrepância é muito grande.
Por isso que eu falo, é um mercado totalmente amador ainda. E muitas vezes o síndico, os moradores optam pelo mais barato. E o barato sai caro. Por quê? Quais são as etapas para fazer uma restauração? Muitas vezes ele não faz a lavagem, não faz o tratamento das trincas, fissuras, não faz a impermeabilização. Ou seja, com tudo isso eu fui garimpando e ganhando conhecimento. Tá? Nas rodadas, eu aprendo com eles. Então, nas rodadas, como que funciona? Tem o fornecedor, né, que ele traz as novidades para os síndicos, por isso que é bacana. Não é uma feira, é um momento dele aprender. Tal é que o síndico sai de uma rodada falando: hoje eu participei de uma universidade do síndico. Caraca. Eu aprendi muito, porque cada mesa tem um especialista. É portaria remota, é armário, é mercado, é advogado, terceirizada, né? Então eles ensinam, eles precisam passar esse conhecimento. Então nós temos que fazer um trabalho árduo, né? Eu hoje treino os especialistas e os síndicos, porque senão não dá o matching, né? Percebe? Então, quando você vai montar a rodada, basicamente, antes você prepara os fornecedores, os patrocinadores, a não ficar focado somente em vendas, mas ele focar no produto dele, como vai funcionar, como vai ser bom, como vai ser útil, e no fim, assim como qualquer mentor faz o pitch. Exatamente. Se houver interesse, fecha ali. Maravilhoso isso. E é assim, viu, Maravilhoso. Gerdel? Quando eu tô no palco, eu falo: se você, síndico, contratar qualquer um dos especialistas aqui presente e tiver qualquer problema, pode me acionar que eu vou ajudar a resolver o problema. Tá? Caraca. Então, isso já dá um aval grande. Acontecem problemas? Lógico que acontece. Né? E a maior parte dos problemas está ligada à comunicação. Que é o que Por você incrível falou, que né? pareça. Que a comunicação é o Comunicação é essencial. é e o muitas boom do vezes- negócio, né? E assim, Horácio, você que tem o privilégio de sentar com várias pessoas do segmento do mercado condominial, onde você acha que hoje, por exemplo, qual seria um dos setores que estariam mais carentes com relação do mercado, para uma dica para alguém que às vezes queira se especializar num nicho de mercado, fala onde que tem alguma lacuna dentro do mercado que precisa ser preenchida? Dr. Rashid, em cima dessa pergunta eu vou te falar que todas, tá? E agora eu vou ilustrar e você vai entender o diferencial. O síndico hoje fala: Horácio, deveríamos criar um curso de morador profissional, condômino profissional. Cara, isso ajudaria muito, viu? Porque eles que fazem Ajudaria tudo muito. errado, né? Ajudaria muito. Mas perceberam o que eu falei agora? O síndico falou para mim que o curso de morador profissional, condômino profissional, ia ajudar muito. Sabe o grande erro da maioria das pessoas? Ele assume um cargo, uma posição, uma empresa, e ele não conversa com os clientes. Quando eu entrei no mercado condominial, eu chamei os síndicos, conversei com eles e vi as dores deles. Quando eu chamei os fornecedores, conversei com eles e vi as dores deles. E a maioria não faz isso. Cada um pensa no quê? Virei síndico, vai ser do meu jeito. Não, cada condomínio é de um jeito. Cada condomínio tem um tipo de morador. Tem aquele condomínio que tem mais pessoas idosas, tem aquele que é mais jovem, tem aquela que não quer saber de bicicletário, tem aquela que quer saber de academia, tem aquela que quer piscina aquecida. Ou seja, se eu fosse um síndico, a primeira coisa que eu ia fazer é conversar com os meus clientes, que são os moradores. Para entender necessidades. Exatamente. O fornecedor, o que ele tinha que fazer? Sentar e fazer uma pesquisa com os clientes dele, que são quem? Os síndicos. E isso não acontece. A empresa se reúne com quem? Marketing, vendas, e começa um jogar a culpa no outro, que não está crescendo, tal, mas ninguém ouviu o cliente. E essa lição eu faço sempre, até hoje, na minha vida. Tá? Então isso vai dar um diferencial grande, porque eu faço o que o síndico precisa. Quando eu resolvi, né, depois de um tempo,
Eu tenho na mão os fornecedores, os síndicos, os amigos, tem tudo. Eu falo a linguagem deles, tá? Cada um quer ser tratado da maneira que ele gosta de ser tratado. Então eu sempre falo assim, se você quer andar com uma turma da Harley Davidson, o que você tem que ter, pelo menos? Uma Harley, né? Você não vai pegar uma CGzinha e tentar andar com essa Sim. turma. Se você quer fazer parte do Palmeiras, pô, você não vai com uma camisa preta e branca no meio da torcida do Palmeiras. Você tem que ter uma camisa verde e branca. E assim vai. Imagina só, o síndico no condomínio dele, o que ele tem? Vários tipos de moradores. Se ele não entender os tipos, a assembleia vai ser aquela bagunça. Por isso que sempre é infinito uma guerra. A gente achava que a sindicatura profissional com o jurídico, somente com o jurídico do lado, ele gera um impacto de seriedade. A gente achava que isso ia amenizar as confusões na Assembleia. Isso não funcionou. Não funciona. Por quê? Sabe qual seria o cenário ideal? Imagina o síndico, antes de lançar uma proposta de uma revitalização, alguma coisa, sentassem com cada perfil de morador. Ou seja, aquele que é curto e grosso. Chama todos eles. Senta na mesa. Pessoal, o negócio é o seguinte, com essa revitalização nós vamos aumentar a valorização do condomínio, sei lá, o apartamento é 300, vai para 500. Poxa, legal. Gostamos. Pá, né? Como que vai ser isso? Vai ser feito em 3 anos, assim, acabou. Pô, legal, gostei. Aí você senta com aquela galera lá que é metódica, que quer saber tudo nos mínimos detalhes. Aí é que entra uma análise comportamental. Exatamente. Né? Essa formação para o síndico buscar. Por isso tem que investir mesmo em autoconhecimento, hein, doutor Rachid? Senão você não vai ser diferente. Porque o público não é... A gestão da sindicatura, eu sempre falo, e eu percebi isso porque eu estava num shopping center, tomando conta do shopping center, eu fui treinado para shopping somente para olhar para a estrutura. Porque o shopping precisa funcionar para evitar um problema com os clientes e as lojas cobram isso. Então a gente não olhava para as pessoas, olhava só para a estrutura. Quando eu cheguei no condomínio, primeira vez para ser síndico, de 6 apartamentos, 3 andares, minha vida parecia um inferno. E eu tomava conta de shopping center com 1 milhão de pessoas transitando de entrada e saída, cara, por dia. E não tinha problema com toda aquela estrutura de shopping center que eu administrei. E eu não entendi o porquê, que é justamente isso. Se eu chegar num condomínio, pintar o prédio de ouro, pode estar da Ferrari de presente para os moradores, mas você não supriu a dor de cada um deles. Se você não entender a cultura, é o início do nossa entrevista com o Horácio aqui. Exato. E a comunicação, né? A comunicação. Que é a comunicação, que é a base de tudo. Por quê? Porque um quer saber passo a passo como vai ser feito. O outro não quer saber disso. O outro não quer saber quanto gasta. O outro quer saber o que vai ter de melhoria, de benefícios, de sonho. Então, cada perfil é de um jeito. Então, e a rodada de negócio segue o mesmo filtro. Exatamente. Ou seja, o que o Horácio trouxe aqui, resumindo, gente, uma coisa muito importante, vocês viram que a gente falou muito aqui, mas é neurociência, é comportamentos. Ele falou desde o início que tudo se resume em você entender o comportamento do outro. O que é que você fazia? No início estava lá. Se eu quisesse ser uma pessoa, pudesse trabalhar com o público e ter sucesso, eu tinha que entender os erros. Você ia para a palestra e anotava os erros de comportamentos para você aprimorar e melhorar aqueles erros das pessoas. Exatamente. E é uma lição para o síndico. E comece a anotar os erros dos síndicos anteriores. Começa a anotar tudo. Caraca. Olha que fantástico. Né? Porque é aprendizado contínuo. Não tem como. Tá? E o fornecedor é a mesma coisa. Se ele vai ter uma reunião com o síndico e o conselho, ele verifica qual que é o perfil de todo mundo. Muitas vezes ele tem que mandar 2, 3 propostas com um linguajar diferente. Porque um quer saber tudo dos mínimos detalhes, o outro já não quer. Entendeu? O lance é a zona de conforto de querer aprender isso desenvolver isso. Então, vou falar que eu fiz de forma consciente, mas tudo isso que você está falando é tão importante que uma vez eu conquistei um síndico, ele pegou, me ligou, Rachid, me manda uma proposta para dar assessoria jurídica para o condomínio. Falei, claro, mas só tem
um probleminha, não sei como é que está o seu tempo, sua disponibilidade. Eu gostaria de conversar com você primeiro, antes de passar uma proposta, porque não é só o meu saber jurídico. A primeira questão é o leme da confiança ao você me ver, conversar comigo. E aí eu fiz a entrevista do condomínio dele inteiro. Que eu tenho um cheque de perguntas, tudo para poder medir a proposta financeira, quanto que vai ser, para também procurar cobrar um valor justo para o condomínio. E foi esse poder da escutatória que vai me levando mais longe, assim, nas conquistas, mas é muito... Tá vendo? O Dr. Rachid já tem um diferencial. Não de maneira consciente, entendeu? Às vezes eu não desenvolvi isso de maneira consciente, foi inconscientemente. Falei, como é que eu vou passar um valor se eu nem... nem passar um valor, passar um preço se eu nem sei qual que é o valor que a gente deve alcançar, né? E, Horácio, até perguntar para você, dentro da sua carreira, você falou pro teu gerente, né, o teu vendedor que você deu o exemplo, que ele queria ser o Horácio e ele queria saber o que você fez, e você, uma das coisas, você foi lá e mostrou a sua biblioteca para ele. Dentro da sua biblioteca, qual que foi o livro, ou o autor, ou o texto, alguma coisa que te deu um clique, que virou a chave, a página, ou que contribui, assim, às vezes até atribuir somente um, até injustiça com vários outros, né? Porque às vezes aquele outro, porque você já teve um amadurecimento quando chegou aquela informação para você. Mas qual às vezes uma dica que você daria para um síndico, para os fornecedores? Bom, são várias, né? Mas é assim. Daniel Goleman, falando de inteligência emocional. É o Papa. É o Papa. Isso daí tem que ler, não tem jeito, tá? A Bíblia de Vendas é um livro que eu clássico. Durmo com ele, tá? Porque tem todas as técnicas de vendas até hoje, né? Se você pega O Segredo, é o que impulsiona a gente e motiva sempre ser melhor para atingir o sonho. Sim. Tá? Então isso daí também é uma coisa que eu gosto muito. Agora, eu sempre tive, né, o professor Luiz Marins como alguém que me inspirava. Um farol. E eu sempre sentava lá na primeira fileira para vê-lo falar, quando ele palestrava. Uau. Eu seguia ele. Então é que eu comprei todos os vídeos que ele tem. Hoje, graças a Deus, eu sento e almoço com ele. Caraca. Janto com ele. Tá? Convive com o seu ídolo, vamos dizer. E ele escreve artigos, continua escrevendo até hoje. E eu já tive o prazer de ter o meu artigo em cima do artigo dele. Então, olha que só, bacana. Cara. A gente na mesma página, compartilhando um artigo. Então, isso daí é fenomenal. Ou seja, gente, invista... Gente, resumindo fortemente toda a história nossa aqui, invista em mentoria. A mentoria é uma coisa que nasceu na pandemia, não, gente. Mentoria é milenar. Nasceu lá na China, no Japão, com os samurais. Mentoria sempre foi importante para passar o intelectual, para você poder avançar. Poxa, realmente, o que o Horácio falou aí agora, eu sou muito travado, eu não sei nem como conseguir andar. A mentoria dele. Eu não sei como lidar com os condomínios, né, com o direito condominial, com algumas técnicas. A mentoria do Rachid. Porque ele tem conhecimento, o conhecimento é só dele. Mas tem outros também. Cada um tem o seu conhecimento e expertise, e você tem que entender se aquilo vai te sustentar, te alimentar e te direcionar. A mentoria sempre foi um investimento há milênios, só que por conta da Revolução Industrial a gente acabou esquecendo disso, esquecendo da nossa evolução, olhando para fora, buscando conquistar as coisas, carro, apartamento, ou seja, buscamos só o ter para tudo que é lado, mas esquecemos do nosso ser, que é absorver o que as pessoas têm de melhor para a gente se desenvolver. É aí que você pode falar assim, nossa, então é por isso que tem muita gente que tem tudo, mas no fundo não tem nada. E aí nascem aquelas pequenas depressões e você pode estar com a gaveta cheia de dinheiro. Mentoria é o suficiente. Gruda no Dr. Horácio, Dr. Rachid, e nas pessoas que você acha que são realmente essenciais para melhorar e conectar na tua essência. É difícil você conectar na tua própria essência. Eu tive que tomar muita surra dentro de condomínios, clubes,
e mesmo assim eu não encaixei minha essência. Eu usei toda a minha expertise que eu tinha de shopping center e só foi justamente quando eu comecei a investir em mentorias caríssimas, tive que desembolsar dinheiro em fortunas e até hoje continuo fazendo isso. E hoje, a minha maior riqueza, hoje, em vez de ter algo lá fora, é buscar mais mentorias como a do Horácio. Tá bom? Gente, é isso. Nós estamos agora encerrando essa quinto episódio com o Horácio Kuradomi, que vocês viram a história dele aqui. Espero que tenha chegado isso para você de forma muito rica. Use esses insights, anota no papel, né? Tenta como é que você vai encaixar isso na tua vida de alguma maneira e entre em contato com ele. Doutor Rachid, mais um que a gente já finaliza. Agradece o doutor Horácio aí. Vamos nessa, hein? Girdel, mais uma, quinto episódio. Mereci mais 1 hora, né, cara? Mereci, não, então era isso que eu ia falar. Ele abriu o Horácio, ele abriu a caixa da interrogação aqui. Pois sabe? é, cara. Parte 2. Parte 2, hein, gente? Eu falo isso de coração, abriu a caixa da interrogação. Foi muito aqui. bom, gente. Eu queria explorar mais essa biblioteca que deve ter muita... A gente pode marcar um jantar, um Pode. café. Aliás, a gente nem marca, a gente vai lá, bate na porta, né? Bate na porta. Porque senão ele não convida pra gente Não ver a convida. coleção dele. Horácio, queria que você deixasse uma mensagem final para a audiência do Expertise Cast. Vamos lá. Posso deixar um número Como aqui? você quiser. É todo o teu podcast é seu. Com todo esse esforço e trabalho que eu venho, né, determinado há anos, dando cursos nos sábados para os síndicos, indicando, ajudando tudo, eu criei o Horácio, especialista condominial, que atende você, síndico, 24 horas por dia. Então, tem síndico que fica tirando dúvidas comigo no WhatsApp de madrugada. E eu respondo muito rápido, tá, gente? Então, é isso que é o legal. Você está no meio de uma assembleia, está com alguma dúvida? Pede para mim que eu respondo. Se você precisar de indicação, saber dos próximos eventos, também solicita para mim que eu te respondo. O número é 11 5296 0658. Então é o 11 5296 0658. Esse é o WhatsApp do Horácio, especialista condominial. E, para finalizar, síndico, fornecedor, né, empresários em geral, corram atrás, comecem a fazer poeira e não comer poeira. E isso só depende de uma única pessoa. Não é o Horácio que vai falar, o Girdel, o Rachid. É você que tem que tomar a atitude de sair na frente. Então, quem pode atrapalhar o seu crescimento, o seu sonho, é somente você. Então, busque aí a sua essência e seja diferente. Inove sempre, que aí o sucesso chega mais rápido. Caraca, é isso aí. Fechou. É isso aí, gente. Finalizamos mais um episódio. Segue o canal. Gente, joga em todo o grupo do WhatsApp. Não fica limitado somente para você esse conhecimento. Destrava aí para a gente poder prosperar, todo mundo junto, inclusive você prosperar. É quando você compartilha para que outros também possam prosperar com os insights de hoje. Quando você faz isso, você entra numa corrente de prosperidade com todos nós. Então compartilha em todos os grupos que você tiver, manda para as pessoas que você gosta e aquela pessoa também que você não gosta e de repente você quer perdoar a partir de hoje, que ele falou que o perdão é importante. Se quiser fluir, é no perdão, tá bom? É isso aí, gente, ó, fui.